Agora vamos começar. Então tá bom. Bom, pessoal, previdência privada, se vale a pena, né? Bom, quem vai decidir isso é a pessoa, né? Não sou eu, a não ser que você me contrate como planejador financeiro, aí eu posso opinar, né? Dar a minha opinião, analisar todo o planejamento. Boa noite, Dani. Boa noite, Rô. Então eu vou trazer algumas informações aqui do que eu sei, né? Do que eu estudei, para trazer mais insumos para você saber o que você pode perguntar, né? Para o seu gerente do banco, ou para o seu assessor da corretora, que você tem uma previdência, né? Ou para você avaliar se vale a pena você fazer uma previdência, né? Olhar a previdência que você já tem, tá bom? E se a previdência é um bom investimento para você escolher dentro do seu momento atual de vida, tá? Dentro do seu contexto. Então eu vou falar um pouco para trazer clareza, né, para vocês. E aí eu acho que vai ficar um pouco mais fácil para quem não entende nada, né? Eu mesma tinha uma previdência da empresa que eu trabalhava e eu entendia muito pouco, fui entender mais nos últimos anos e principalmente agora que eu saí da empresa, porque era uma que tinha a contrapartida deles também, então essa é uma das que vale a pena fazer. E também para vocês saberem como eu utilizo uma previdência num planejamento financeiro completo, tá bom? Então, assim, o que é previdência? Ela é um investimento? Sim, a gente pode comparar a previdência a outros investimentos, afinal, as pessoas normalmente usam ela com o objetivo de aposentadoria, então é algo que você coloca para mais para frente, tá? Mas ela tem algumas singularidades que não são igual, né, aos outros investimentos, né? E, por exemplo, né, se você aplica o dinheiro num CDB, no Tesouro ou num fundo, você pode tirar sem grandes problemas, você não vai ter nenhum problema. Ou ele pode estar corrigido, né, depois que o título vencer. Agora, a Previdência, o objetivo dela principal, né, é o acúmulo. Então, o acúmulo para uma futura aposentadoria. Então, ela tem duas fases. Uma é o acúmulo e a outra é você poder usufruir ou do dinheiro acumulado no valor total ou de uma renda, né? Então, o acúmulo é a fase em que você coloca dinheiro e aportes por muitos anos, de preferência, para você sacar depois corrigido, né? E para poder usufruir do dinheiro. Ou você pode contar com essa renda por um período temporário ou com uma renda vitalícia. Isso vai depender do que você acordou quando você adquiriu essa previdência, tá bom? E o objetivo dela, ela não é para projetos de curto e médio prazo. Então, assim, você não vai fazer uma previdência porque você quer viajar, ou porque você quer fazer um curso, ou porque você quer comprar um carro, tá bom? A previdência realmente é para um projeto de longo prazo e, assim, a maioria das vezes para uma aposentadoria mesmo, tá bom? Então, ela é uma possibilidade das pessoas guardarem dinheiro para aposentadoria, principalmente aquelas que não conseguem guardar. Então, se for uma coisa mais forçada, é mais fácil da pessoa guardar, né? E também porque a gente não sabe como que vai estar a previdência pública, né, daqui a alguns anos. Então, é um investimento legal para isso. Mas não é a única opção, tá bom? Na verdade, eu acho que a melhor opção é uma carteira diversificada, incluindo a previdência, mas com outros investimentos, e não apenas uma previdência Mas assim, essa é a minha opinião, né? Aí eu não sei, mas o que é necessário é analisar, e se a pessoa puder aplicar em outros investimentos também, além da previdência, e também investir em autoconhecimento, isso é muito bom. E aí, por trás de toda a previdência, isso a Lila me mandou essa pergunta, né? Existe um fundo. E esse fundo, isso na verdade é o mais importante, tá? Quando uma pessoa vai escolher, além de algumas outras coisas, né? De tributação, se é VGBL, se é PGBL, também tem que olhar o fundo que ela está atrelado, tá bom? Esse fundo você tem que ver se é interessante e se ele está dentro do seu perfil de investimento, porque existe fundo que é conservador, fundo agressivo, mesmo na previdência, tá? Então, se ele tem um desempenho bom, se ele tem uma volatilidade controlada, então, assim, é bom procurar empresas sólidas, né? Instituições confiáveis, principalmente que tenha uma taxa de carregamento baixa, de preferência, ou se não tiver, melhor, né? Mas vai ter que pagar a taxa de administração. Pelo que eu pesquisei, a maioria das previdências antigas,
não estão aplicadas, assim, que eu digo de muitos anos, né, não estão aplicadas em fundos tão bons, porque o mercado foi mudando muito. Então é bom confirmar, né, no seu fundo, olhar onde você tem, porque sempre dá para fazer uma portabilidade até dentro da mesma instituição. Mas aí eu vou falar disso um pouco mais para frente, tá bom? Mas você pode também olhar no Google, procurar lá o seu fundo, como que tá, e perguntar para o seu gerente. Ele tem que te passar essa informação, né? Seu gerente, seu assessor, né? Se for uma empresa que não seja banco, tá? E aí não vai, porque assim, não vai adiantar você reclamar disso depois que você tiver lá para receber o seu benefício, tá bom? Então, não vai aceitando tudo que te oferecem, tem que analisar bem, tá bom? E aí eu vi aqui, né, como a Lila me mandou a pergunta, eu vi que tem previdência tanto em renda fixa, né, Tesouro, CDB, LCI, e também tem as opções mais agressivas, né, que são ações, debentures e tem até ETF também, tem também no fundo de investimento. Aí você tem que ver qual que é a melhor opção. O melhor, pelo menos, é aquelas que rendam 100% da CDI. Boa noite, Ale. Boa noite, Nel, Eli, todo mundo que entrou agora. Então, assim, eu estou explicando um pouco sobre previdência, tá bom? Dando uma visão geral, tá? E todo o setor de previdência, ele é regulado como seguros pela SUSEP. A Adriana já falou, aqui também tem os multimercados, né, o fundo multimercado também. Agora, os fundos de investimento, eles ficam sob responsabilidade da CVM. Então, aí, caso você precise fazer alguma denúncia ou saber alguma coisa, então, assim, a previdência é pela SUSEP e o fundo, ele é pela CVM, tá bom? Então, você já sabe os órgãos competentes. Agora eu vou falar das modalidades, que é o VGBL e o PGBL, que muita gente tem e nem sabe o que isso significa, né? Eu mesma tinha da empresa e não sabia. Porque eu tinha já fazia mais de 10 anos. E aí você vai conhecendo ela, você vai saber qual que faz mais sentido para você, tá bom? Então o PGBL, ele é Plano Gerador de Benefícios Livres, tá? O que ele quer? O PGBL é assim, o imposto de renda, ele vai incidir no montante total que você tiver acumulado. Então, vamos supor que você acumulou ali, você colocou, né, nos anos R$200 mil. E aí eles renderam por um certo período e agora você tem 250, tá? Aí quando chegou na data limite, ou, né, o prazo limite, você for sacar, no PGBL, você vai sacar e você vai pagar a tributação de R sobre o valor total. Então, vai ser em cima dos R$250 mil. Esse aqui é o PGBL, tá? Ele é o tipo de previdência também mais recomendado para quem faz declaração completa de imposto de renda, porque ele tem a possibilidade de você declarar, e aí no Brasil o teto é de 12% de renda tributável na declaração, então você pode declarar esse imposto, o PGBL, e aí você tem lá o desconto de 12%. Tá bom? Agora, o VGBL, que é Vida Gerador de Benefícios Livre, o IR incide somente sobre o rendimento e não sobre o valor total acumulado, né? Então, no mesmo exemplo, caso você tenha colocado R$200 mil e aí teve 50 mil de rendimentos, vai ser 250 mil. Então, o imposto, quando você for retirar, for usufruir, vai ser em cima apenas dos 50 mil. Tá bom? Mas em contrapartida, você não pode declarar ele anualmente na sua declaração completa para bater os 12%, tá? Então, assim, eu sei que assim, existem vários cenários que, principalmente para quem é CLT, né, que faz sentido fazer um PGBL, porque normalmente são esses que a empresa coloca o mesmo valor de contrapartida. Você também pode incluir na declaração de imposto, né? Mas na maioria dos casos, o que vale mais a pena fazer é o VGBL. Mesmo que você não possa declarar o imposto de renda, quando você for usufruir dele, realmente, assim, você pagar imposto de renda sobre 250 mil, se você colocar 15% de tributação, eu acho que dá 37 mil. Agora eu não vou conseguir calcular por causa do celular, sendo que em 50 mil vai dar muito menos, né? Então, agora eu vou falar dos modelos de tributação. Além, né, de saber se você vai pegar VGBL, PGBL, tem também o modelo de
tributação da Previdência, tá bom? E que é ou uma tabela progressiva ou a regressiva, tá? Então, assim, gente, vocês têm que olhar isso, senão, se você não olhar isso, quem vai escolher é quem tá fechando a Previdência com você, tá? Que é o gerente, o assessor ali. Então, o ideal é que você olhe isso para você escolher, ou caso você tenha um planejador financeiro, você pede direitinho para ele olhar para você o que vale mais a pena, você fazer ou a progressiva ou a regressiva, tá? Na progressiva, você vai pagar o IR dependendo do valor que você tem ali. Então, é igual ao salário, né? Quanto mais você ganha, mais IR você paga. Então, na progressiva é assim também. Quanto mais você tiver ali acumulado, maior vai ser o valor que você vai pagar quando você for usufruir desse dinheiro, quando você for retirar, tá bom? Essa é na tabela progressiva. E aí pode chegar até 27,5%. No modelo regressivo, ele leva, mas assim, ele vai olhar ali dependendo da renda, tá? No modelo regressivo, ele leva em consideração não o valor que você tem, mas o tempo que você está contribuindo com a Previdência, para a tributação. Então, assim, dependendo do tempo que você vai deixar, se realmente você vai deixar muito tempo esse valor, você tem certeza disso, vale mais a pena a regressiva. Porque ela começa com 35%, mas a cada 2 anos diminui 5%, chegando até 10%, que é o teto limite. Tá? Então, você começa, né, com 35% e vai diminuindo, só que você vai ter que contribuir no mínimo 10 anos. Que aí você pode realmente chegar nessa alíquota de 10%, que é a menor alíquota que pode ter, que você nunca ia conseguir esse valor aí numa progressiva, tá? Então, o investidor que ele pretende, né, realmente investir pensando numa aposentadoria, a tabela regressiva ela é o melhor, tá? Mas em curto prazo, se você vai colocar aquele dinheiro em curto prazo, a tabela progressiva é melhor, tá? E na progressiva também tem uma vantagem. Se, por exemplo, se você não retirar todo o dinheiro, você optar por ter uma renda mensal e esse valor tiver isento de IR, aí você não paga. É que é difícil, porque o valor isento de IR é baixo, mas tem essa opção, tá bom? Então, assim, o melhor é você avaliar os objetivos, para você conseguir escolher o que você vai conseguir pagar, evitar de pagar imposto desnecessário, tá bom? Agora eu vou falar da portabilidade, tá? Você pode fazer, você pode trocar a sua previdência, né? Tanto dentro da mesma instituição. Por exemplo, se você quer trocar de fundo, né? Esse fundo aqui dessa previdência não tá legal, eu quero trocar por um outro. Você pode conversar na sua própria instituição e ele vai ver ali um melhor fundo para você e aí você pode trocar a previdência. Como você pode fazer também uma portabilidade para outro banco, para outra empresa, uma corretora, aí você faz a troca. É um processo simples. Quando você fecha uma previdência, você tem que ficar no mínimo 60 dias, né? É a carência. Mas depois disso você pode fazer a troca e não tem custo, tá? O banco, a empresa, enfim, não pode cobrar nada, tá? A única coisa é que você não vai poder, por exemplo, migrar de um PGBL para o VGBL, não pode, nem do VGBL para o PGBL. Aí, se você for migrar, vai ter que ser o mesmo nesse caso. Mas as tabelas, progressiva e regressiva, você pode alterar, sim, fazer uma portabilidade para alterar, tá bom? A outra pergunta que eu tô falando muito rápido, gente. Tá tudo bem aí? Vocês estão escutando? Estão entendendo? Rodrigo, tá tudo certo? Você que é especialista em previdência? Agora eu vou falar um pouco o que acontece com o pagamento da previdência caso o beneficiário faleça antes dele usufruir do benefício, né? Assim, então agora eu vou falar, né, caso ele não consiga usufruir. Então, assim, os planos de previdência, como eu já falei antes, eles são considerados como um produto securitário, né? Então, ele é fiscalizado pela SUSEP. Então, como qualquer outro seguro, ele não entra em inventário, né, quando o titular morre.
Então, muitas pessoas, esse é um benefício da Previdência, tá? Muitas pessoas utilizam a Previdência para deixar valores para os seus herdeiros, de parte dos seus bens, né? Porque vai ter menos custos e complicações, porque quando vai pagar um inventário, o inventário é caro, os bens ficam bloqueados até tudo resolver ali para poder fazer divisão, né, com os herdeiros. É uma forma, né, pagando uma previdência, é uma forma de já liberar, porque não vai entrar ali no inventário, tá? Então, assim, se ele falecer, mesmo que seja ainda na fase que ele está acumulando, o saldo ele é revertido para os beneficiários em poucos dias. É claro, não vai ser isento nada de IR, né? Os beneficiários vão ter que pagar os impostos devidos, mas em poucos dias eles já têm acesso a esse valor, tá? Mas de qualquer forma, é bom olhar as regras quando você for fazer lá a sua previdência, ou se você já tiver, pega o contrato, dá uma olhada ali nas regras. Tem que ficar atento nas regras de sucessão, porque tem isso no contrato de previdência. Se for necessário, é bom falar com o advogado para isso. Eu estava até conversando com uma advogada, ela disse assim, normalmente quem tem dinheiro já faz um planejamento sucessório para evitar esse tipo de coisa. Então, assim, quem tem dinheiro acaba economizando nisso, porque já faz um planejamento sucessório, faz uma previdência, mas às vezes as pessoas que têm menos dinheiro não sabem disso, não fazem um planejamento sucessório, e às vezes ficam as pessoas brigando pelos bens, não tem dinheiro para pagar o inventário, aquilo fica, que nem a Nama falou, e pelo menos a Previdência garante isso, sim, porque aí você pega em poucos dias e aí garante, por isso que eu falei, é um bom investimento, sim, mas se tiver numa carteira ali diversificada, também não vale a pena você deixar todo o seu patrimônio ali numa previdência só por causa disso, tá? Depois eu vou falar mais pra frente disso. Mas, por exemplo, para liberar para liberar um dinheiro para o inventário é uma boa mesmo, para o inventário, para qualquer coisa ali que tenha que resolver, tá? Mas assim, não dá para investir todo o patrimônio pensando nessa estratégia, né? Então, antes de tomar essa decisão, tem que realmente refletir, enfim, né? Se vale a pena ou contratar, falar com um advogado, com um planejador que possa verificar, tá bom? Então, assim, gente, ninguém tem mais pergunta? Porque essa live assim vai ser rápida, acho que em meia hora eu consigo falar tudo. Sozinho, né? Fica mais fácil. Então, assim, eu elenquei aqui quais as vantagens que eu acho para ter uma previdência, tá? Primeiro, para quem tem dificuldade de guardar dinheiro. Então, assim, se a pessoa tiver algo que ela faça recorrente e que é forçado ali, né, porque sai da conta dela, ou sai do salário dela, né, já é debita, a pessoa acaba guardando esse dinheiro, tá? Apesar de que eu sempre acho que é melhor você se autoconhecer, procurar, né, saber das suas crenças, dos seus comportamentos, tentar se planejar, conhecer o que você gasta, o que você recebe, fazer um controle financeiro realmente e ver o que sobra para você guardar. Mas essa é uma forma de ser algo que você guarda forçadamente. Aí quando você vê, você tem um dinheiro ali, você nem tinha... eu me surpreendi quando eu fui olhar, né? Eu falei, que bom, né? Porque você não sente, vai saindo ali, você já não está contando com isso. Isso, a Adriana colocou aqui que não incide custos de inventários e advocatícios. Não incide, Dri. Pelo que eu vi, não incide, não. Não tem aquele imposto ITCMD, né, que é um imposto que você paga no sucessório, quando você vai dividir ali o patrimônio, né, o titular ali faleceu, ele vai ter que dividir o patrimônio entre os herdeiros, tem que pagar esse imposto, que em São Paulo acho que fica em 4% e na Previdência não incide esse imposto, tá? A única coisa é que, assim, a Previdência privada, por exemplo, liberou o dinheiro ali. Por exemplo, vamos supor que você foi lá e colocou todo o seu dinheiro na Previdência privada para não ter esse problema, não vou pagar ali, não quero pagar custo de inventário, então eu vou deixar todo o meu patrimônio numa Previdência privada para meus herdeiros pegarem, né, o valor. Só que assim, se algum herdeiro se sentir em desvantagem e entrar em processo judicial, aí eles vão colocar como normal ali no patrimônio, aí vai ter que pagar inventário, vai ter que pagar
o imposto. Então, por isso que, assim, é interessante você deixar uma parte ali para ajudar, né? Mas realmente pensar em deixar todo o seu patrimônio numa previdência, talvez não valha a pena. Porque se você fizesse uma carteira diversificada, você poderia ter muito mais dinheiro. Não, Dri, pelo que eu olhei, não incide. Custos de inventários nem advocatícios. A previdência não entra. A partir da morte do titular, a família entra em contato com o banco, enfim, com a corretora, e em poucos dias é liberado o dinheiro. Tá? Então, aí das vantagens. Então, tem essa questão aí do dinheiro forçado, né, que você coloca. Então, no caso do planejamento sucessório, né, então a previdência não entra no inventário, e aí às vezes demora anos, aí você tem que pagar ali advogado, então não é necessário. Aí você não paga esse imposto, né, que é ITCMD, não, ITCM, que é o imposto pago em caso de sucessão. E é isso. Outra coisa que é vantajosa é quando a empresa ela coloca o mesmo valor que você contribui, tá? Então, também é interessante para quem é CLT, que trabalha numa empresa que faz isso. Normalmente, as empresas fazem isso, mas existe uma certa burocracia, você tem que contribuir por muito tempo. Eu vejo muitas pessoas que ficam presas na empresa por causa da previdência privada. Eu não ouvi nenhuma, nem duas, eu já ouvi várias. Não, eu vou perder minha previdência, vou perder a parte que não sei o quê. Porque você tem um tempo ali para contribuir. Então, assim, realmente, assim, vale a pena, porque como, por exemplo, no meu caso, né, eu contribuí 10 anos, e aí eu tinha direito a 65% do que a empresa colocou para mim. Para ter 100% eu teria que deixar por 15 anos. Mesmo sendo PGBL, incidindo ali o imposto, como a empresa contribuiu, mesmo sendo 65%, valeu a pena. Entendeu? Então, nesse caso ainda vale mais a pena. Mas, é claro, né, se você pretender sair da empresa, aí você vai ter que avaliar ali. Mas é uma estratégia de benefícios, a Nelma que está falando, para reter os bons funcionários. A única coisa que eu não sei, se alguém souber aí, por exemplo, assim, talvez a Adriana saiba. Se você sair da empresa, mas você manter o dinheiro ali guardado pelo tempo necessário, vamos supor, você sai da empresa com 10 anos, mas aí você deixa os 15, você vai ter acesso ou não mais? Ou vai depender ali também das regras, né? Isso daí eu não sei, tá? Aí acho que depende ali da empresa, das regras, tá? Então, assim, ao meu ver, né? Que foi o título da live, né? A previdência privada vale a pena? Depende, tá? Para o meu planejamento financeiro eu não gosto, mas para o meu momento de vida, eu acho que a ideia da previdência privada ela é ótima, mas para o meu momento não cabe, né? Mas tem pessoas ali que realmente cabe ter uma previdência privada. Eu tinha, né, da empresa, mas... a Andressa tá falando. Isso, reter os menos arrojados. Mas, assim, tudo depende, né? Por isso que é legal fazer o planejamento financeiro, porque aí você vai olhar o patrimônio que você tem, né? Se você tem filhos, se você não tem, se você tem imóveis, o seu patrimônio, se vale a pena ali dentro do planejamento, caso aconteça algo com você, para os seus herdeiros, para os seus beneficiários terem acesso, né, a um dinheiro para poder entrar com o inventário, entrar com algumas outras coisas. Também se a empresa paga. Então, tudo depende, vai depender ali do seu cenário para saber se vale a pena ou não, né? Mas essas 3 coisas que eu listei, né, a empresa pagar, benefício sucessório e o resgate forçado, para mim são as maiores vantagens que eu vejo em ter uma previdência privada. Mas é bom também diversificar ali a carteira de investimentos, você poder abrir o leque e usar outros tipos de investimentos, porque assim, imprevistos acontecem, às vezes você vai precisar do dinheiro e realmente você resgatar uma previdência antes não vale a pena, né? Tem essas questões aí de impostos. Olha bem quando você for fazer, qual que vale mais a pena, né? Se é o PGBL, se é o VGBL. Se passou alguma coisa, assiste a live depois, porque eu expliquei direitinho qual que é o VGBL, o PGBL, a tabela progressiva, a regressiva. Por trás dele tem um fundo de investimento que pode estar dentro do seu perfil.
né, que é mais agressivo ou mais conservador, mas normalmente a previdência é mais conservadora, até porque é para uma aposentadoria. Então, assim, é claro que para uma aposentadoria, se você deixar ali numa renda variável, se você for guardar por 30 anos, pode valer muito a pena, mas você vai ter que ficar acompanhando. A Adriana está falando, as regras variam de empresa para empresa. Então é bom que os funcionários verifiquem isso. E eu verifiquei antes de sair, eu queria saber direitinho ali, né, qual é o percentual que eu tinha que ter. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado.